Olá, pessoal, tudo certo? Véspera da prova da PGE de Roraima e o que a gente tem para falar é bora estudar, certo? Ainda dá tempo de conquistar aqueles valiosos pontos nesse pré-prova. É muito importante que vocês saibam que esse estudo da véspera, ele costuma ser direcionado para os assuntos mais importantes que a gente sabe que vão cair na prova, justamente para que vocês consigam, nessa memória de curtíssimo prazo, reverter questões em acerto. Uma, duas, três, quatro questões que vocês conseguirem já é ótimo, né? Já é uma alteração significativa da nota, porque o seu esforço nessa semana de véspera é pequenininho comparado com aquele esforço enorme dos últimos meses, das últimas semanas e tudo mais, certo? Então, vamos conversar sobre direito ambiental e a prova de vocês. Primeiro, uma prova de certo e errado, ela precisa de muita atenção. Vocês têm que ter precisão, vocês têm que ter certeza na hora de responder. É muito diferente de uma prova que tem alternativas diversas. Você, nessa prova de alternativas, consegue saber que uma tá certa porque a outra tá errada. Na prova de certo e errado isso não existe. Você avalia alternativa por alternativa sem ter certeza, sem ter uma comparação. Você tem que definir se aquela afirmativa está certa ou errada. E isso gera responsabilidade. Por isso eu vou dizer uma coisa para vocês. Cuidado. Cuidado para você que tem aquela mania de alterar o gabarito, alterar a resposta definitiva na hora H de passar para o espelho de correção. Muito cuidado. A verdade é que a nossa memória, ela é intuitiva, ela é automática, ela é uma manifestação do nosso corpo. A gente não tem que buscar uma memória, a gente não tem que forçar isso. A memória funciona naturalmente, certo? Então, o conhecimento que você adquiriu desde lá da sua faculdade, da sua rotina de estudo, do seu início do estudo para concursos até aqui, esse conhecimento compõe a sua memória. É lógico que em diversas camadas, em diversos níveis. Por isso, em uma prova de certo e errado, você tem que confiar na sua memória. Você não pode só ficar ali achando que a banca tá com uma pegadinha, achando que você tá vendo alguma coisa que não existe, ou vendo algo que existe e que você te torna inseguro, certo? Isso é muito importante. Então, confie na sua memória, no seu feeling, ok? Leu a alternativa, tem a sensação primeira de que está correta, a chance dessa sua primeira sensação ser a mais adequada para aquele caso é enorme. É muito maior do que a de você ficar mudando para lá e para cá. Então confie nesse seu primeiro palpite. A menos, claro, né, gente, que você leia uma segunda vez a alternativa e veja que de fato existe algum fator naquela expressão, naquela frase, naquela alternativa que a torna o oposto do que você pensou inicialmente. Então, meu primeiro sentimento, minha primeira sensação sobre aquela alternativa foi, tá correto. Mas numa segunda leitura eu vejo que, nossa, ele mencionou lei especial. E não é, é lei específica. Ótimo, então tá incorreta. E aí você vai ter uma certeza. Mas para você mudar de opinião, leve em consideração que você tem que ter certeza. Você tem que ter convicção clara de que a sua primeira opinião sobre aquela questão estava equivocada, certo? Isso é muito importante, porque em provas de ABCDE, enfim, em provas de múltipla escolha, é muito comum essa alteração na hora ali do gabarito. Ah, fiquei na dúvida entre A e a B e terminei marcando errada, ou marquei a certa e na hora de passar eu mudei de ideia. Nessas provas, isso já vale, isso que eu tô conversando aqui com vocês. Mas numa prova de certo ou errado, vale mais ainda, certo? Você precisa confiar na sua memória, na sua capacidade cognitiva e na sua capacidade de acessar a sua memória, mesmo sem ter que forçar isso. Combinado? É lógico que o seu raciocínio vai ser levado em consideração, mas a sua memória fala mais alto nesse momento, certo? Vamos começar então falando de direito ambiental. O edital de vocês é bem enxuto em direito ambiental. Ele é peculiar, na verdade. Ele não tem legislação local, nada muito pesado nesse sentido. Ele força muito a barra em legislação geral. Então a gente tem a Constituição Federal muito enfática lá no edital e a gente tem as legislações esparsas também muito forte nesse edital. Mas uma coisa chama atenção.
Esse edital prevê quase todas as resoluções CONAMA, das mais famosas, claro, né? Então, a resolução CONAMA número 1 está lá, a 237 está lá, a 302 está lá, a 303 está lá. Ainda tem um decreto que está determinado no edital que não é comum de ser cobrado em prova. Por isso, a gente pode esperar uma prova legalista, objetiva, direta, que tem muita legislação prevista, e é lógico, com nuances de Constituição, de direito fundamental, de jurisprudência. A gente está falando de uma banca que adora jurisprudência, então muito provavelmente a gente vai ter uma mistura de legislação e jurisprudência. Doutrina mais profunda, a parte principiológica, a parte de análise mesmo doutrinária, pode acontecer, mas a gente vai apostar numa ênfase mais legal e jurisprudencial, combinado? Então vamos lá, eu trouxe para vocês exatamente isso que eu comentei agora, vou colocar na tela, que são os temas específicos do edital, certo? Que é essa ênfase na Constituição Federal e nas leis, decretos e resoluções CONAMA, sendo que a maioria desses assuntos que estão previstos, inclusive as resoluções CONAMA que estão aqui, eles falam sobre a parte de licença ambiental, licenciamento ambiental, estudo prévio. Então, vale a pena a gente focar nisso nessa nossa aula de hoje. E é claro, a gente vai pensar em termos de banca CESP, que é uma prova jurisprudencial. Então, por isso, eu vou sempre trazer a análise da Constituição, da legislação, dos decretos, das resoluções CONAMA, mas com uma vertente também jurisprudencial. É muito interessante quando a gente estuda a jurisprudência junto com a legislação. Inclusive, eu gosto muito de quem tem aquele estilo de estudo que vai colocando a jurisprudência anotada ali no próprio vade-mecum, sabe? Então, sai um julgado sobre a Lei Complementar 140, abre a Lei Complementar 140, vai lá e anota esse julgado lá, justamente porque fica mais fácil memorizar. Se é constitucional ou se é inconstitucional, se o STJ julgou que aquele artigo vale ou não vale, vale a partir da data tal ou não, enfim, ter precisão, que é justamente o que vocês precisam na hora da resposta, principalmente em provas de certo e errado. Então, a gente vai fazer esse estudo aqui agora também, combinado? Vamos lá. Constituição Federal. Vamos destrinchar o artigo 225 para fazer com que vocês tenham ele em mente com clareza, mas também com nuances de jurisprudência. Sempre Constituição com jurisprudência. Vamos lá. O artigo 225, ele fala para vocês que o meio ambiente é um direito fundamental. Mas ele não fala isso expressamente, ele não fala assim, olha, o meio ambiente é um direito fundamental. Ele não diz isso. O que ele diz é que a gente, cidadão, a gente, população, a vida humana, ela tem uma relevância tão grande e diretamente vinculada aos bens ambientais que o meio ambiente ecologicamente equilibrado, segundo o STF, pode ser considerado expressamente um direito fundamental. E ele é um direito fundamental peculiar, porque ele é um direito fundamental de natureza difusa, ele é de todos. A qualidade do ar que eu respiro aqui, e do ar que você respira aí, e do ar que alguém respira lá, ela é difusa, certo? E ela afeta diretamente a qualidade de vida, aliás, mais do que isso, a sadia qualidade de vida de todos nós. Então, esse direito difuso, essa característica difusa do meio ambiente, que seria um direito fundamental de terceira dimensão, é justamente o que traz a peculiaridade do meio ambiente. E além dele ser difuso no sentido espacial, no sentido de convivência humana, ele também é difuso no sentido de tempo. Ele é um bem que deve ser garantido para as presentes e para as futuras gerações. Olha que interessante. Os outros direitos fundamentais que a gente costuma lidar, eles não são pró-futuro. A gente não pensa para o futuro. Então, quando a gente fala em liberdade, igualdade, quando a gente fala em direitos sociais, garantir os direitos do trabalho, garantir que não haja trabalho escravo ou análogo à escravidão, esses direitos, eles são de hoje, certo? O que a gente busca garantir
em termos de liberdade, igualdade, direitos sociais, é para hoje, é para agora, é para que a situação atual seja concretizada em função do mínimo existencial de cada um desses direitos, mas no hoje, na atualidade. Se lá na frente vai existir uma nova forma de trabalho que exija uma diferenciação na garantia dos direitos fundamentais, isso não é uma preocupação desse direito fundamental, certo? No meio ambiente é. Quando a gente fala de direito ambiental, a gente não fala só do hoje, a gente fala do hoje em função do futuro. Por quê? Porque a gente é chato, mimizento? Não, porque a Constituição diz isso. O mais interessante quando a gente fala em prova de concurso público é que a gente não pode viajar muito, sabe? A gente não pode ter devaneios de conteúdo, a gente não pode ficar inventando moda de jurisprudência, de doutrina e ficar debatendo muitos assuntos. A gente tem que analisar o quê? O que está na Constituição, o que está na legislação, o que está no seu edital. E ótimo, a Constituição diz que a gente vai garantir para as presentes e para as futuras gerações esse direito ambiental. Então, o mínimo existencial ambiental, ele não é feito apenas para hoje. Ele é o mínimo existencial ambiental intergeracional. O tempo todo nessa aula aqui, eu vou tentar fazer frases que na sua prova seriam consideradas corretas, certo? Então, durante a minha fala, eu vou fazer exatamente o que eu trouxe agora. O mínimo existencial ambiental tem caráter intergeracional. Essa frase pode estar na sua prova. E é por isso que eu vou trabalhar com essas frases de efeito que poderiam te causar algum tipo de impacto, pensar, nossa, mas será? E vocês vão ter precisão na hora de responder. O que a gente está conversando aqui está correto. Combinado? Vamos lá, vamos dar sequência. Se ele tem caráter intergeracional, porque ele deve ser mantido para as presentes e para as futuras gerações, o que a gente tem que garantir aqui não é só a nossa sadia qualidade de vida, é a sadia qualidade de vida do futuro, das pessoas que ainda nem nasceram, das empresas que ainda nem foram instituídas, pessoas físicas, jurídicas e o próprio Estado. Todo mundo está envolvido na missão em função do direito ambiental. E a Constituição Federal é muito clara e expressa nesse sentido. Ela diz, o artigo 225, basicamente, ele tem alguns parágrafos, mas o grosso mesmo, o mais longo do artigo 225 é o parágrafo 1º. E o parágrafo 1º diz exatamente isso, que para assegurar esse direito ambiental, esse mínimo existencial ambiental intergeracional, incumbe ao poder público, ou seja, existe um dever do poder público, e aí ele traz vários incisos com vários deveres do poder público. Todos os incisos que a gente vai ver aqui agora em seguida, eles são deveres do poder público. E por que é importante falar sobre isso? Porque você será o procurador do Estado, que tem que executar esses deveres por meio da atuação da Procuradoria Consultiva, que tem que defender a sua atuação também lá no contencioso, que pode mover uma ação civil pública contra um particular que causa dano ambiental? Sim. Uma petição inicial de ação civil pública em proteção ao meio ambiente, que pode também estar no polo passivo, ou seja, sofrer uma ação civil pública que o Ministério Público, por exemplo, apresentou contra o Estado, e você, procurador, vai ter que defender os seus argumentos, falar que você cumpriu sim os comandos constitucionais. Ou mais que isso, você pode estar diante de um auto de infração ambiental, de uma multa ambiental que foi feita, que foi criada, que decorre da fiscalização ambiental de quem, gente? Dos órgãos estaduais de fiscalização ambiental. Então, a pessoa que sofreu essa multa, por exemplo, ela pode buscar em juízo o debate sobre essa multa, ou pode haver um recurso administrativo sobre isso, ou você pode, como procurador, se manifestar sobre a questão ambiental para que seja concedida uma licença ambiental para determinada atividade, para determinada empresa, para determinada pessoa física ou pessoa jurídica. Entende como o direito ambiental é importantíssimo para o Estado e como você, na função de procurador, tem que agir em relação a isso.
Essas são as atuações clássicas do direito ambiental dentro de uma procuradoria, certo? Agora vamos dar continuidade. Se incumbe ao poder público, o que incumbe? O que é dever do poder público? É dever preservar e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. O que a gente pode resumir esse inciso primeiro aqui? O poder público, ele tem que preservar e manejar adequadamente o meio ambiente. Nesse caso aqui, a gente está falando especificamente do meio ambiente ecológico, meio ambiente natural, certo? Esse inciso é específico para isso. E o que lembra, gente? Lembra o princípio da natureza pública da proteção ambiental. Então, a proteção ambiental, ela tem uma natureza pública. Exige um dever de atuação do poder público. E aí tem uma coisa muito mais interessante que isso. Quando a gente fala que vai haver responsabilidade por omissão, o Estado não agiu e será responsável civilmente pelo dano ambiental. Aonde está o principal fundamento? Aonde que o STF buscou respaldo para dizer isso? Aonde que o STJ busca respaldo para dizer, olha, Estado, você será responsabilizado porque você não agiu, porque você não fiscalizou, porque você não protegeu o meio ambiente. Então, o não fazer, a omissão, é muito importante para o direito ambiental. Da onde que vem isso? Do comando constitucional. A Constituição disse, você, Estado, tem a incumbência, tem o dever de fiscalizar. Naturalmente, se você não cumprir esse dever, você pode ser responsabilizado. Essa responsabilidade do Estado na esfera civil ambiental, ela tem natureza jurídica objetiva. Ela é uma responsabilidade por omissão. Ela permite que o Estado esteja no polo passivo de uma ação civil pública, sendo que não foi ele que causou o dano. Ele simplesmente não fiscalizou a causa desse dano. Ele não agiu para evitar esse dano. E era sua responsabilidade. Nesse caso, é solidária a responsabilidade do Estado com a dos causadores diretos desse dano. Então, a responsabilidade é solidária, mas o STJ diz que é de execução subsidiária. Então, se eu tenho vários causadores de danos, certo? Uma região, por exemplo, que tem várias empresas têxteis e ali todas elas estão provocando dano ambiental. E não houve a fiscalização ambiental e por isso o Estado será responsabilizado e estará solidariamente no polo passivo dessa demanda, só que essa solidariedade do polo passivo permite a execução. Então, se tiver algum valor a ser pago, o valor pode ser pago pelo Estado? Sim, mas é de execução subsidiária. Ou seja, só se não houver realmente como executar dos poluidores diretos, dos causadores diretos do dano. Então, o causador direto do dano tem a responsabilidade. Solidária com o Estado? Sim. Então, direto e indireto são os poluidores que vão estar solidariamente responsáveis. Mas a execução é subsidiária. Ou seja, primeiro eu busco o causador direto, o patrimônio dele. Se eu não conseguir, aí sim eu busco o Estado. E tem outro ponto. Você, procurador do Estado, tem como depois buscar esse valor? Sim, por meio de ação de regresso, certo? Então, o Estado foi punido indiretamente, foi responsabilizado e arcou com tantos mil, tantos milhões, e as ações ambientais normalmente são milionárias, responsabilidade altíssima para os procuradores do Estado, certo? E você pode depois buscar, por meio de ação de regresso, sim, contra quem? Contra o poluidor direto. Combinado? Ótimo. Seguimos nessa linha, gente. Vamos analisando a legislação, mas também trazendo jurisprudência, para conseguir fazer com que frases como essas, causador direto pode ser solidariamente responsabilizado com o Estado, causador indireto do dano. Sim, a responsabilidade é solidária, mas de execução subsidiária. São sempre essas duas palavras, solidária e execução subsidiária. Se colocar outra palavra ali, provavelmente a frase vai estar errada, certo? Vamos na sequência. Além disso, além de preservar o meio ambiente natural,
O Estado também tem o dever de preservar o patrimônio genético. E normalmente esse patrimônio genético tem repercussões na reprodução humana, na reprodução de animais e tudo mais, mas o que vocês precisam saber simplesmente para o seu concurso é patrimônio genético, é uma incumbência do poder público. Inciso terceiro, e aqui é muito importante que a gente converse sobre isso, é um dever do poder público. Gente, não é uma faculdade, não é uma opção. É um dever constitucional do poder público definir em todas as unidades da federação. Olha que palavra importante. Todas. Em todas as unidades da federação, espaços territoriais especialmente protegidos. Por que todas é uma palavra importante? Porque se for substituída por qualquer outra palavra, definir em unidades da federação, especialmente, não. Definir em algumas, não. Definir em determinadas unidades da federação, não. A Constituição é expressa. É um dever do Estado definir em todas as unidades da federação espaços territoriais especialmente protegidos. Então, se não houver uma definição de espaço territorial, está havendo uma violação constitucional. Esses espaços territoriais especialmente protegidos, eles são exatamente aquilo que você conhece, eu tenho certeza que você conhece. Eles são um gênero que engloba várias espécies. Principalmente a reserva legal e a APP, que estão lá no Código Florestal. E as unidades de conservação que estão lá na lei do SNUC. E dentro dessas unidades de conservação, aí a gente tem várias espécies de unidades de conservação, ou de uso sustentável, ou de proteção integral. Outro exemplo, Isadora, de espécie de espaço territorial especialmente protegido. Terras indígenas, quilombolas, estão na Constituição. Pode existir outras? Sim, ou seja, o rol não é taxativo, é um rol exemplificativo. Os espaços territoriais especialmente protegidos, eles são amplamente definidos na Constituição como um gênero que permite a criação de diversas espécies por meio de legislação, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. Tem cara de frase de prova, não tem? Ótimo. Então vamos seguir. Dentro desses espaços territoriais especialmente protegidos, a criação, a instituição dessas espécies de espaços protegidos, de uma unidade de conservação, por exemplo, ela pode ser feita por lei ou decreto. Lei ou decreto. A supressão, ou seja, a extinção de um espaço protegido, ou então a diminuição desse espaço. Vamos supor que o Estado determina uma grande área como unidade de conservação, mas pretende diminuir um pouco essa área para fazer um determinado empreendimento, para aumentar o perímetro urbano, por vários tipos de motivo. Essa diminuição da unidade de conservação, ela pode ser feita por lei, não pode ser feita por decreto. Só mudar para bem que pode ser feito por decreto, certo? Para mal, para diminuir a proteção do meio ambiente, tem que ser só por lei. E no caso de unidades de conservação, lei específica, certo? Isso tá na Constituição. Eu fui um pouco além, buscando lá a lei do SNUC, mas está na Constituição. Ó. A alteração e a supressão são permitidas somente por lei. Nesse caso, a alteração, a gente está dizendo alteração prejudicial. É o que a jurisprudência entende, certo? Se for uma alteração para melhorar, para ampliar essa unidade, por exemplo, aí pode haver decreto. Combinado? Nesses espaços protegidos, essa palavra é importante. É vedada qualquer utilização que comprometa a integridade. Olha que interessante. Você fala assim, mas poxa, a Constituição diz que é qualquer utilização, mas a gente sabe que dentro das reservas legais, das APPs, das unidades de conservação, é possível, por exemplo, usar os bens ambientais. Inclusive, nas unidades de conservação de proteção integral, é possível usar também, desde que esse uso seja indireto. Então, como que pode a Constituição dizer que qualquer utilização é vedada?
a gente faz a interpretação da Constituição levando em consideração a legislação específica. O mais importante que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: esse qualquer, se tiver na sua prova, está correto, gente. Se você pegar uma afirmativa que diga assim, ó, os espaços territoriais especialmente protegidos podem ser suprimidos exclusivamente por meio de lei, sendo vedada qualquer utilização que comprometa a integridade. A frase exclusivamente por meio de lei está correta, porque eu falei só em supressão. E essa expressão qualquer utilização é vedada está correta também. Por quê? Porque eu estou falando de um comando constitucional. Combinado? Como existe esse comando constitucional, essa alternativa só pode estar correta. Certo? Vamos para o próximo. Ainda é dever do Estado que haja estudo prévio de impacto ambiental. Lembra do EIA-RIMA, que é uma espécie de estudo de impacto ambiental? Ótimo. Ele está previsto aqui na Constituição. Então, as atividades que causarem significativa degradação. Significativa é a palavra mais importante aqui. Quando houver significativa degradação, vai ter que ter estudo prévio de impacto ambiental. E esse estudo sempre tem que ser público. A gente está falando de estudos ambientais como um gênero, ou seja, como lato sensu, qualquer tipo de estudo ambiental. E a Constituição traz uma espécie de estudo ambiental, que é o estudo prévio de impacto ambiental, que na praxe chama EIA-RIMA. E eu vou falar sobre isso adiante por causa das resoluções CONAMA que estão previstas no seu edital, certo? Em relação à educação ambiental, que está previsto no inciso 6º, parece simples, parece muito genérico dizer que o Estado tem que promover a educação ambiental. Dentro de educação ambiental, a gente sempre lembra de conscientização, certo? De permitir que as pessoas conheçam tanto os atributos, os aspectos do meio ambiente, a importância, a relevância desse meio ambiente, mas que elas também possam conhecer para participar das decisões públicas envolvendo o meio ambiente. A educação ambiental é tão importante que o STF usou ela como argumento para dizer que são inconstitucionais as leis ou decretos que afastam a participação popular. O STF analisou um conjunto de leis e decretos estaduais que, ao longo de um procedimento administrativo ambiental, permitiam que, não vamos mais ouvir o povo, não vamos mais fazer audiência pública, não vamos mais ter pessoas, cidadãos, nos conselhos de determinado órgão, vamos tirar essa participação popular. E o STF usou esse inciso da Constituição Federal que fala sobre educação ambiental para falar que essa lei, esse decreto que afasta a participação popular, a participação da sociedade civil, são inconstitucionais. Então, se você vir uma alternativa e tenha que julgar certo ou errado, certo? E ela diz assim, ó, a educação ambiental é argumento para que a lei estadual que afasta a participação da sociedade civil seja declarada inconstitucional. Tá correto. Invertido a mesma coisa. A lei estadual que determina o afastamento da participação popular em procedimentos ambientais é inconstitucional? Sim. Com base na educação ambiental? Sim. Parece estranho, né? Parece que não tem muito a ver. Parece que a gente estaria falando de princípio da informação, da participação popular. E não. Segundo o STF, a gente está falando de educação ambiental. Afinal, educação ambiental, na visão do STF, também teria essa função de permitir que a população também faça o controle ambiental e participe das decisões ambientais. Você pode ver que
a participação popular, o interesse do povo, a democracia nesse sentido é muito importante para o meio ambiente, para o direito ambiental, para essa conversa sobre direito ambiental. Isso acontece nesse julgado aqui e acontece também naquele caso em que a ampliação de um espaço territorial especialmente protegido pode ser feito por lei ou decreto, mas a diminuição ou a extinção, a restrição só por lei. Por quê? O STF disse expressamente que justamente porque a participação popular, a vontade do povo deve se fazer maior. E a vontade do povo, ela está onde? Ela está na lei. Ela não está no decreto. O decreto está lá no Poder Executivo, certo? A legislação não. A legislação vem justamente do Poder Legislativo como representante dos interesses da população. Então é muito importante a participação popular, essa coisa de a sociedade tanto fazer parte do meio ambiente passivamente, né? Utilizando o meio ambiente para sua sadia qualidade de vida, mas também para a população conseguir desenvolver essa fiscalização, esse controle do meio ambiente, certo? Vamos dar sequência. É também dever. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui porque ficou cobrindo. Pronto. É também dever do Estado proteger a fauna e a flora. A gente está falando de meio ambiente natural, certo? E sendo vedadas as práticas dos animais que levem esses animais à crueldade. Vocês sabem que existe uma polêmica enorme sobre esse inciso 7. Existe uma polêmica enorme. Por quê? Porque a Constituição trouxe esse comando constitucional, esse dever do Estado em proteger o meio ambiente natural e de proibir, vedar a crueldade contra os animais. Certo? Certo. Então, nessa circunstância, uma lei estadual que regulamentava a prática da vaquejada foi levada para o STF para que ele julgasse se essa lei é constitucional ou inconstitucional. O STF disse o quê? Essa lei é inconstitucional, com base no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, que é esse que está na tela de vocês. Por quê? Porque a vaquejada é crueldade contra os animais. E aí? E aí o que aconteceu? Aconteceu o que a gente chama de efeito backlash. Que é o quê? É uma reação política, é uma reação do povo manifestada pelos seus representantes do poder legislativo contra, para inibir, para suplantar, para substituir os efeitos do ativismo judicial. Então, se o judiciário, que não tem voz do povo, certo? O judiciário não é composto por representantes eleitos pelo povo, ok? Por meio do ativismo judicial, trouxe uma decisão que diz que é inconstitucional essa lei da vaquejada porque viola a Constituição Federal. O efeito backlash é justamente uma manifestação popular por meio dos seus representantes eleitos do Poder Legislativo que promoveu uma emenda à Constituição Federal e trouxe um parágrafo 7º no artigo 225 justamente para permitir que determinadas atividades, desde que elas sejam realmente culturais e desde que elas sejam registradas como bem, patrimônio cultural, certo? Elas podem sim ser regulamentadas por lei. E essa lei deve ser específica. Cuidado, gente. Quando a gente tem a palavra lei e algum complemento na frente, tem cara de prova. Então tem que ser uma lei específica. Eu não estou falando de lei orgânica, lei especial, lei extraordinária, lei complementar. Eu estou falando de lei específica. A lei que viabiliza o que a gente tem como vedado na Constituição de crueldade animal, ela deve ser uma lei específica e deve cumprir os requisitos de que haja registro com relação ao patrimônio cultural e de que essas sejam manifestações culturais consolidadas na sociedade, como é o caso da vaquejada, certo? E aí, nesses casos previstos em lei específica, não será considerada cruel a prática
dessa atividade prevista em lei específica. Esse julgado é muito interessante, primeiro, porque é um ótimo exemplo para vocês decorarem esse conceito de efeito backlash, que pode cair lá em constitucional também, certo? Lá em constitucional, quando a gente fala das decisões do Supremo Tribunal Federal, pode ser abordado esse assunto. Então, esse efeito backlash, ele vai estar diretamente relacionado a esse ativismo judicial que está sendo combatido, suplantado pela vontade do povo, exercida pelo Poder Legislativo, certo? Isso é muito importante. Vamos continuar. A gente tem o seguinte, o parágrafo 3º, com certeza absoluta, estará na sua prova. Eu não tenho dúvidas do que eu estou dizendo para vocês. Vai ter alguma questão que fala sobre responsabilidade ambiental. E aí eu estou dizendo responsabilidade ambiental lato sensu, no sentido mais amplo da responsabilidade ambiental. Por quê? Porque a responsabilidade ambiental que está prevista na Constituição, ela se subdivide em espécies, em esferas de responsabilidade ambiental, certo? Principalmente a responsabilidade civil ambiental, que tem muita jurisprudência envolvida. Então vamos fazer um recapitular aqui sobre esse assunto. A Constituição determina que as condutas e atividades que forem lesivas ao meio ambiente vão sujeitar os infratores. E aí, gente, esses infratores, eles são pessoas físicas ou jurídicas. E qual será essa sujeição? São sanções penais e administrativas ou obrigação de reparar os danos causados. Presta muita atenção. Lembra que por muito tempo teve um debate jurisprudencial severo sobre a natureza jurídica da responsabilidade administrativa ambiental, se ela tinha natureza jurídica subjetiva ou objetiva? Por muito tempo houve debate. E a verdade é que a Constituição Federal, nesse parágrafo, é clara. Ela sempre trouxe para a gente a resposta, que é a resposta que é unânime hoje nos tribunais superiores. A reparação do dano, ou seja, a responsabilidade civil, ela é uma obrigação. Ela é uma obrigação que surge em função desse dano que foi causado. Diferente das sanções penais e administrativas. Quando eu falo em sanção, gente, estou falando em punição. Eu estou falando que eu vou realmente provocar um prejuízo para a vida daquela pessoa. Eu vou punir aquela pessoa, seja ela pessoa física, seja ela pessoa jurídica. Eu posso punir alguém. Eu posso prejudicar a vida de alguém. Eu posso sancionar alguém sem analisar se essa pessoa realmente queria ou não queria cometer aquele dano, aquele crime, aquele ilícito, provocar aquele dano ambiental. Eu não posso. Uma pessoa que não tem relação com esse dano ambiental, eu posso responsabilizar ela, sancionar ela? Eu não posso. Eu não posso. Eu estou falando de esfera penal. Eu estou falando de multas ambientais administrativas. Eu não posso pegar um terceiro. E a própria Constituição diz que a sanção penal e administrativa. Ou seja, se há sanção penal e administrativa, a natureza jurídica é subjetiva. Sanção subjetiva. E qual é a mudança? Quando eu falo em responsabilidade, em todas as esferas, tanto no direito civil quanto no direito administrativo e também, é claro, aqui no direito ambiental, a responsabilidade ela tem elementos, certo? Ela tem conduta, dano, nexo de causalidade e aí vem a análise de dolo ou culpa.
O que diferencia a responsabilidade objetiva da subjetiva é justamente esse quarto elemento, a análise de dolo ou culpa. Na responsabilidade objetiva, eu só preciso de conduta, dano e nexo de causalidade. Eu não vou analisar dolo ou culpa. E isso está diretamente relacionado à responsabilidade civil ambiental. Completamente diferente da responsabilidade administrativa e penal, porque elas têm natureza sancionatória, subjetiva, fica mais fácil lembrar, né? Sancionatória, subjetiva, que analisa dolo ou culpa. Certo? Fica tão mais fácil decorar dessa forma, não fica? Ótimo. Então vamos lá. Outro ponto importante que está determinado expressamente na Constituição Federal. Sanções penais e administrativas independentemente da obrigação de reparar. Ou seja, as esferas de responsabilidade ambiental são independentes entre si. Elas não se comunicam, certo? As esferas são independentes entre si. E tem ainda um outro fator jurisprudencial para a gente analisar. Com relação às sanções penais, ou seja, esfera penal de responsabilização ambiental, diretamente relacionada a pessoas jurídicas, como está aí no texto da Constituição. O STF não adota a teoria da dupla imputação. Não adota a teoria da dupla imputação. Não adota. Combinado? A teoria da dupla imputação diz que eu só posso responsabilizar a pessoa jurídica se eu também responsabilizar a pessoa física, ou seja, dupla imputação. Eu vou ter a imputação contra a pessoa física e contra a pessoa jurídica, como um requisito. O STF não adota essa teoria. O STF diz: eu posso responsabilizar exclusivamente a pessoa física ou exclusivamente a pessoa jurídica. Eu não preciso de dupla imputação, pode ter uma única imputação. Por isso, toda vez que tiver teoria da dupla imputação, a resposta é não. A gente não utiliza a teoria da dupla imputação. Combinado? Ótimo. Além disso, o que a gente tem de jurisprudência? A gente precisa lembrar que o STJ diz que não se aplica o princípio da insignificância com relação à esfera civil. Então, civilmente, a obrigação de reparar o dano, a responsabilidade civil ambiental não se aplica ao princípio da insignificância. E também não se aplica a teoria do fato consumado. Então, o fato de uma pessoa estar lá provocando esse dano ambiental há séculos, há décadas, por exemplo, um imóvel com construção irregular há muito tempo, esse fato consumado, não tem qualquer prejuízo em relação à responsabilidade ambiental, certo? São duas súmulas importantes do STJ que podem ter na sua prova também. Vamos continuar? Bora lá. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas. E aí vem o pulo do gato. A Banca CESP tem gostado desse parágrafo, gente. Ele parece simples demais da conta. Ele parece muito tosco até, mas ele não é, porque ele pega vocês na hora do certo e errado. Vamos lá. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas. Muitas provas, muita gente erra porque acha que é E. As terras devolutas arrecadadas. Entendeu? E não é. São as terras devolutas, é uma coisa. Ou aquelas terras que foram arrecadadas pelos estados. Certo? E tem ainda outra coisa. As terras devolutas, ou essas terras arrecadadas pelo estado, elas são indisponíveis? Elas são indisponíveis. Mas elas só são indisponíveis se elas forem necessárias à proteção de ecossistema natural. Ou seja, se elas não forem necessárias à proteção de ecossistemas, elas não serão indisponíveis.
Então, ser necessária a proteção de um ecossistema é um requisito para que as terras devolutas ou para que as terras arrecadadas pelos estados sejam indisponíveis. Combinado? Isso é muito importante, por quê? Porque na pegadinha do jogo de palavras, muita gente errou as últimas questões que foram cobradas pela Banca CESP nesse sentido. Então, são indisponíveis as terras devolutas ou também as terras arrecadadas pelo Estado, desde que elas sejam necessárias à proteção do meio ambiente. Ok? Ótimo. Mais um parágrafo para a gente conversar e encerrar essa análise constitucional. O mais legal dessa análise constitucional é que ela faz um overview aí, né? Ela passa por vários assuntos do direito ambiental e ela traz um apanhado de julgados também que são super importantes para a sua prova. Vamos lá. As usinas que operem com reator nuclear, ou seja, usina nuclear, elas vão ter a sua localização definida por lei federal. Eu sei que você sabe esse parágrafo. Então, usina nuclear, lei federal. A competência legislativa para definir a localização de usina nuclear é lei federal, é da União, ok? O Estado não pode. Só que tem um jogado interessante que fala o seguinte: a Constituição Estadual que determina o local de instalação de usina nuclear, ela é inconstitucional? Sim, é inconstitucional. Mas tem também uma outra parte interessante. O STF também entende que é inconstitucional se a Constituição Estadual determinar onde será o depósito de lixo atômico. Aqui eu não estou falando só de localização da usina nuclear. Se a Constituição Estadual também disser, por exemplo, na região tal fica vedado o depósito de lixo atômico, esse artigo da Constituição Estadual é inconstitucional. Se for uma lei estadual que diga, olha, essa região está vedado o depósito de lixo atômico, também é inconstitucional essa legislação, esse decreto, essa lei. Não interessa qual vai ser o ato normativo, se vai ser Constituição Estadual, se vai ser uma lei estadual, se vai ser um decreto estadual. Se determinar a localização de usina nuclear ou então a localização desse depósito de lixo atômico, é inconstitucional. Por quê? Por causa do parágrafo 6º do artigo 225 da Constituição, que determina que a localização, a definição da localização é competência da União, que deve ser feita por lei federal, certo? Então, lixo atômico também entra nesse conceito. Falando em competência, vamos falar sobre a repartição de competências comum. No meio ambiente, a gente tem claramente definido pelo STF que existe um federalismo cooperativo ecológico. Porque a competência material para proteger o meio ambiente e para fiscalizar as atividades que provoquem qualquer tipo de alteração ambiental, ela é uma competência comum, que inclui a União, os estados e os municípios. E aí o que acontece? Como vocês bem sabem, lá do direito constitucional, a competência comum, ela pode ser regulamentada por lei complementar. E isso aconteceu na Lei Complementar 140. A Lei Complementar 140 faz a repartição de competências comum, principalmente para licenciamento ambiental. E houve, na época, um debate se isso era constitucional ou inconstitucional. Porque para muitas pessoas, essa Lei Complementar 140, ao determinar uma repartição fixa de competências para a União, para os estados e para os municípios, estaria diminuindo a proteção ao meio ambiente. Então, ela seria uma lei complementar materialmente inconstitucional, que viola, que combate materialmente os fundamentos da Constituição. Porque, afinal, os direitos fundamentais são cláusula pétrea e o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental, certo? O que o STF decidiu sobre isso? O STF disse que a Lei Complementar 140 é sim constitucional. Ela é regular. Ela está conforme a Constituição. Ela não viola o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Os argumentos do STF foram o princípio da subsidiariedade,
O que significa isso? Que os estados, União e município, eles podem atuar conjuntamente e também subsidiariamente, com camadas de atuação, justamente sob a ótica do federalismo cooperativo ecológico. Outro argumento do STF foi, bom, se o meio ambiente é um direito fundamental, o que eu preciso? Eu preciso garantir a efetividade, certo? Também estou tangenciando lá o assunto de direito constitucional, que fala sobre os princípios envolvendo o direito fundamental, e aí a gente tem a efetividade, certo? Com o argumento nesse princípio da efetividade e no princípio da subsidiariedade, o STF julgou constitucional a Lei Complementar 140. Mas, dois artigos tiveram interpretação conforme, ou seja, dois artigos foram julgados pelo STF que precisam ter a fixação de um entendimento específico. O primeiro, o artigo que falava sobre a renovação de licenças ambientais. Esse artigo, que é o artigo 14, parágrafo 4º, ele falava que a renovação das licenças ambientais, ela tinha que ser feita com antecedência mínima de 120 dias. Então, 120 dias antes do fim da licença ambiental, o dono do empreendimento, aquele que recebeu a licença ambiental, ele devia, antes de expirar o prazo de validade dentro desses 120 dias anteriores, buscar a renovação dessa licença ambiental. Isso ainda vale, Isadora? Sim, isso ainda vale e pode estar na sua prova, certo? Mas esse artigo dizia assim, que fica prorrogada automaticamente a licença ambiental caso não haja manifestação do órgão ambiental. Isso foi o ponto que o STF disse, isso aqui não pode não. Isso aqui vai promover retrocesso ambiental, isso viola o mínimo existencial ambiental, viola a proteção ao meio ambiente. Eu não posso, é inconstitucional essa prorrogação automática de licença ambiental. Se o órgão competente pelo licenciamento foi instado a se manifestar sobre essa renovação da licença ambiental e não se manifestou, está demorando demais, está inclusive rompendo com a boa-fé, rompendo com a celeridade processual e todos os outros direitos fundamentais que possam ser envolvidos no caso. O que vai acontecer? Vai acontecer a instauração de competência supletiva, ou seja, competência de órgão superior. Então, se a competência era do Estado, a gente inaugura a competência supletiva da União para então promover a renovação desse licenciamento. Mas não a prorrogação automática, certo? Qual seria a frase de efeito para estar na prova de vocês? É inconstitucional a prorrogação automática de licenças ambientais. E a renovação deve ser requerida com antecedência mínima de 120 dias. Isso ainda está valendo. O que está errado, o que deve ter interpretação conforme com relação ao artigo 14, é essa automaticamente prorrogado. É inconstitucional. A gente vai instaurar a competência supletiva caso não haja análise desse requerimento administrativo de renovação de licença ambiental, certo? Esse é um dos artigos que foi dada a interpretação conforme. Tem um segundo artigo de interpretação conforme. Esse eu espero que vocês conheçam. É o seguinte: a competência para fiscalizar o meio ambiente, para proteger o meio ambiente é comum da União, dos estados e do município. Essa competência comum foi distribuída por essa Lei Complementar 140, isso a gente já viu até aqui. A fiscalização pode ser feita por todos os entes da federação? Sim. Mas e aí, como é que fica se tiver um auto de infração do Estado, um auto de infração da União, um auto de infração do município? Então, tem uma empresa que está irregular, não está cumprindo o seu licenciamento ambiental, está provocando dano ambiental. Essa empresa vai ser multada na fiscalização. 100 mil reais pelo Estado, 200 mil reais pelo município, 1,5 milhão de reais pela União. Paga tudo? Paga um só? Como é que funciona? Nesse caso, vai prevalecer o auto de infração do órgão competente para o licenciamento. Então, se o órgão competente para licenciamento era o Estado, vai prevalecer
a multa ambiental aplicada pelo Estado, certo? Se era o município, município, se era a União, a União. Essa interpretação conforme foi dada pelo STF diante do artigo 17. O artigo 17 fala mais ou menos isso. Ele fala que compete ao órgão responsável pelo licenciamento lavrar o auto de infração, o que não impede o exercício dessa atribuição comum da fiscalização. Então, a fiscalização é comum, mas o auto de infração vai prevalecer conforme o órgão competente para o licenciamento, certo? Ainda sobre licenciamento, licença ambiental, vamos dar mais um passo? É o seguinte, esse decreto 99274 de 90, que está previsto expressamente no seu edital, ele combina muito bem com a resolução CONAMA 237, que também está expressamente prevista no seu edital. Como são legislações um pouco atípicas, não estão sempre nos editais, quem sabe eu vou ter aqui a sorte de trazer para vocês um assunto de prova, certo? Vamos lá. Licença ambiental é ato administrativo. Licenciamento ambiental é procedimento administrativo e instrumento de política nacional do meio ambiente. Com esse jogo de palavra que eu trouxe para vocês aqui, dá para fazer 6 questões de direito ambiental e confundir vocês nas 6. Se a questão disser assim, ó, a licença ambiental, procedimento administrativo, tá errado. Licença ambiental é ato. O que é procedimento é o licenciamento. Para ficar mais fácil, vem aqui, ó. Eu acabei de colocar para vocês o seguinte. Licenciamento, dá uma olhada na tela. Mento nos lembra o quê? Procedimento e instrumento. Licença termina com ato. Quer dizer, termina com A, que nos lembra o quê? Ato. Para ficar mais fácil ainda, imagina o seguinte. A licença é o ato final do procedimento. O procedimento administrativo de licenciamento, ele tem várias fases, várias nuances, pode ter recurso, certo? Ele é um conjunto um aglomerado de atos. O último ato desse procedimento, que é o licenciamento, é a licença, que é um ato só, que é o documento que diz, vai lá, pode implementar a sua atividade, ok? Esse licenciamento, além dele ser procedimento, ele também é um instrumento. Por que ele é um instrumento? Porque a Lei 6938, a Política Nacional do Meio Ambiente, ela determina um conjunto de instrumentos de proteção ao meio ambiente e o licenciamento ambiental está lá. Então fica mais fácil ainda, licenciamento, procedimento, instrumento. Certo? Dentro da licença, eu estou falando de licença, eu não estou falando de licenciamento. Estou falando da licença, que é um ato. Pensa a licença como um documento que você recebe de licença. Certo? Essa licença, ela tem 3 espécies. E eu quero que vocês lembrem PIO. PIO, tipo PIO, ok? PIO. A licença prévia de instalação e de operação, PIO. Essa é a ordem, ok? Para vocês não se confundirem. Será que é instalação, operação? PIO, prévia, instalação e operação. A licença prévia, como o próprio nome diz, ela é preliminar. Ela está relacionada principalmente à localização do empreendimento. Ela tem prazo de até 5 anos. 5 anos. A licença de instalação, ela está relacionada ao início da implantação. Se definida a região, os requisitos na licença prévia, a instalação ela define o início da implantação mesmo desse empreendimento. E ela tem até 6 anos. E a licença de operação, ela é justamente relacionada à atividade em si, a como aquele empreendimento vai operacionalizar, como ele vai operar na prática as suas atividades. E ela tem prazo de 4 a 10 anos. 5, 6, 4 a 10. PIO, PIO, prévia instalação, operação. E não se esqueçam que aqui eu estou falando de licença, que é ato.
Se eu tiver uma alternativa que fala assim, ó, o licenciamento ambiental pode ser prévia de instalação, de operação, tá errado. O que se divide em prévia instalação e operação, ou seja, o PIO, está relacionado ao ato de licença ambiental, certo? Mais uma só para a gente conversar sobre essa resolução CONAMA aqui. A resolução CONAMA número 1, ela define o que é impacto ambiental. A banca CESP gosta de te confundir. E tem algumas palavras aqui que podem ser pegadinhas na hora da prova. Impacto ambiental, conforme a resolução CONAMA número 1, é qualquer, essa palavra qualquer é muito importante, qualquer alteração do meio ambiente causada por qualquer forma resultante de atividade humana, direta ou indireta. Então, a palavra qualquer, ela está 2 vezes na resolução CONAMA e ela pode estar na sua afirmativa lá de certo e errado e te confundir, que você pensa assim, ah, será que é qualquer? Essas palavras muito fortes, elas confundem a gente, né? O qualquer, o sempre, ah, mas será que é qualquer mesmo? É. O impacto ambiental é qualquer alteração do meio ambiente causada por qualquer forma e que resulte da atividade humana direta ou indireta. Essa atividade humana direta ou indireta, ela afeta vários fatores, bem amplo. A saúde, a segurança, o bem-estar, as atividades sociais e econômicas, a biota, a qualidade dos recursos ambientais e tem um outro fator aqui que é importante porque pode ser uma pegadinha de prova, as condições estéticas do meio ambiente. Olha que coisa curiosa. Eu posso dizer então, e tá correta a minha afirmativa, se eu falar assim, ó, é impacto ambiental qualquer alteração do meio ambiente causada por qualquer forma de atividade humana que indiretamente ou diretamente altera a condição estética do meio ambiente. Tá correto. Caramba, condição estética do meio ambiente. Bom, mais uma palavra para vocês guardarem no vocabulário ambiental de vocês. Eu espero ter trazido assuntos que realmente estejam na prova. Esse é o meu objetivo, meu compromisso aqui com vocês. E que vocês também tenham feito aí um apanhado geral de assuntos que são super relevantes, certo? Eu estou sempre à disposição. Se quiser, tiver alguma dúvida ainda antes da prova, me manda lá no Instagram, Isadora C. Bueno, certo? Eu espero ter ajudado e eu quero muito que vocês façam uma prova excelente. Excelente. Que seja o melhor desempenho de vocês até aqui. É uma grande prova, vai ser uma batalha enorme. Essa modalidade certo e errado é normalmente um desafio para muitos de vocês, mas a verdade é, o seu conhecimento está aí. Confie no seu estilo de prova, confie na sua tranquilidade, na sua memória e principalmente nesse instinto. Cuidado, achou que está certa? Vai por esse lado, analisa bem, mas não fica mudando de opinião o tempo todo, porque isso, além de causar um estresse, uma ansiedade durante a prova, pode fazer com que a sua nota seja reduzida, porque você tem o conhecimento para responder aquela questão, mas terminou fazendo com que a insegurança fosse maior do que isso. Um beijo para vocês e até a próxima!